Rapaz, invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Você falou uma coisa que com 15 anos você fez a sua primeira composição. Foi. Eu não conheço muito a Jusce compositora, Esse CD mas você vai eu sei conhecer. que a Jusce é compositora. Esse então, CD novo é autoral. Então vamos falar sobre a Jusce compositora. Legal. Você compõe sozinha, você tem Mística. parceiros, pode... Veja bem, eu sempre compus, porque eu sempre escrevi muito poema, essas coisas, mas eu nunca tive coragem ou interesse em mostrar as minhas composições, porque eu sempre me considerei uma intérprete. Até por isso eu nunca toquei, porque eu me limitava a tocar e cantar, me limitava a interpretar. Então, eu sempre fui muito preguiçosa, né? E, ao contrário do que as pessoas dizem, o músico não pode ser preguiçoso de forma nenhuma, porque ele tem que estudar muito, muito, diariamente, muito e a vida inteira para ser um bom músico, para tocar algum instrumento. Ao contrário do que todo mundo pensa, é um trabalho árduo e infinito, né? E eu sou muito preguiçosa. Eu tive a sorte de Deus me tocar e dizer: ó, teu instrumento vai chegar pronto, você vai cantar. Porque senão eu estava perdida. E mesmo assim tem que cuidar, né? E mesmo assim tem que cuidar muito. Mais do que o instrumentista, porque não demais, troca a corda vocal, né? Exatamente. Eu estou bastante resfriada, por isso que eu estou assim, rouca. Peço até desculpas, mas natureza, não tem jeito. Mas a gente tem que cuidar muito também. Então, você tem que se limitar a um monte de coisas. Bebida, noitadas, a coisa gelada, sorvete raro. Então, assim, a gente também tem um trabalho. A gente também tem que estudar muito. Quem canta também tem que estudar muito. A Mística sabe disso. Porque a Mística, até hoje, eu admiro ela. Maria Cláudia, que também faz samba e faz bem feito. Que sempre estudaram. Inclusive, Maria Cláudia, Mística, que me levaram a conhecer Clarice, que foi a nossa professora de canto durante algum tempo. É verdade. Então, assim, eu admiro vocês porque anos e anos, a vida inteira vocês estão estudando. Eu ainda sou mais preguiçosa. É que assim como você falou que o instrumentista tem que estudar muito, a técnica vocal, ela ajuda para você muito. Aquecer, para você também tudo, exercitar. Realmente tem maior durabilidade, exatamente. Disso que a natureza deu e que é finito, né? É finito, exatamente. Então, eu ao contrário, eu até perdi agora o que a gente estava falando. A gente estava falando das composições. Das composições. Então, aí eu falei, pô, eu nunca não tinha esse interesse, nem passava. E eu sempre compus, ia perdendo as coisas e tudo mais. Há um tempo atrás, quando eu comecei a ouvir coisas que eu falo, meu Deus do céu, como que pode isso estar tocando? Como que pode o nosso povo estar consumindo uma coisa dessas? Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o meu trabalho, com certeza, ou é igual ou é melhor. Por mais que eu deprecie o meu trabalho, depreciasse, que hoje eu não faço mais isso, era igual ou melhor. E aí eu comecei a falar, não, vou fazer agora, eu vou trabalhar. Eu não estava preparada para fazer isso antes. Agora eu vou fazer um trabalho autoral. E eu comecei a fazer, eu faço tudo, a música e a letra. Então, o que eu faço? Eu gravo cantando e levo para o Bibi do Cavaco colocar harmonia para mim. Então, o Bibi falou, nossa, não acredito que você fez tudo. Nem eu acredito quando vejo as coisas nesse trabalho que eu fiz. Eu gravei 4 músicas do Bibi, porque ele, como compositor, existe uma identificação enorme. Eu acho que ele escreve para que eu possa cantar. É engraçado. As músicas dele são feitas para eu cantar. Então, eu gravei 4 músicas dele que eu gosto muito e 9 são minhas. 8? São 12. 8 são minhas. E no começo eu estava super insegura e hoje, até vim para cá ouvindo e vou te dar um presentear com o CD. Eu vim ouvindo e falei, caramba, como que isso saiu de dentro de mim, né? É uma coisa tão bonita, mesmo eu não tocando, eu toco pouquíssimo violão, sou uma aberração no violão, mas a música vem na minha cabeça, ela vem intuitivamente e ela vem pronta.
Quando eu canto já sabendo como eu quero o arranjo, como eu quero tudo. É super engraçado. E agora eu liberei esse lado compositora e ele está influindo diariamente. Nossa, graças a Deus, né? É legal, que a gente né? vai ser brindado. A gente conversando com o Guarani um tempo desse, ele falou assim, tá faltando poesia nas músicas, tá faltando letra. É verdade. Né? Aí ele falou assim, isso, e algumas composições que ele fala, eu não entendo como que as pessoas conseguem gostar disso. É impressionante. Tá faltando poesia, tá faltando mensagem, tá faltando, né? A palavra. Na verdade, as pessoas estão hoje surdas. Elas querem movimento, elas querem música que você dance, 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 dance e que te tirem do foco, porque eu acho que os problemas são tantos, que elas querem coisas que tirem do foco e da realidade. Então, as pessoas não ouvem o que elas estão fazendo. A música tem um balanço, elas saem dançando e sem pensar no que elas estão escutando e o que elas estão fazendo os filhos escutarem e o que isso vai causar a nossa cultura e a nossa música futuramente. Verdade. Jússi, a gente estava conversando sobre projetos, shows grandes e você comentou que você passou um tempo na Europa. Foi. Conta essa história para mim. Uma delícia. Algumas coisas são muito deliciosas, outras não. Eu fui há muito tempo atrás, através da Linda Benites, eu fiz um trabalho para o Gira Solidário, que é do Stefan Hoffmann, que é uma ONG que trabalha com crianças, ajudando crianças em carvoaria e tudo mais. E eu fui fazer uma festa de final de ano para a família de todas essas crianças. Eu e o Lúcio fazer uma doação, que eu sempre faço isso no final do ano. E eu e o Lúcio Val, na época, ele com o teclado e tal, e viajamos lá, fomos para a carvoaria. O cara que sustenta, que mantém essa ONG, que mora na Basileia, na Suíça, estava aqui e gostou demais do nosso trabalho e me convidou para fazer a inauguração de um centro cultural suíço-brasileiro lá na Basileia, em Basel. E isso ficou um tempão, e nunca que inaugurava, e aquela ficou, ele mandou um ofício, mandando, tal. Quando ele resolveu, bom, eu já estava ansiosa com aquilo, eu precisava ir, queria logo ir, falei, bom, então eu vou para a Europa primeiro, vou para alguns lugares primeiro, e depois termino a minha jornada na Suíça, fazendo a inauguração. Uma amiga morando em Madrid, falei, bom, é a minha hora. Ela fechou 3 trabalhos para mim em Madrid. Eu catei o Lúcio, fui atrás de patrocínio para as passagens, que eu sou danada, eu vou atrás, e levei o cachimbe comigo. Porque eu não toco, eu tenho que levar meu violão. Meu violão é o cachimbe, né? E fui para Madrid primeiro, ficamos 15 dias em Madrid, aí eu cantei em alguns lugares, na praia, porque lá a moda era DJ, né? A moda na Europa, aliás, até hoje é DJ. Eles que mandam. Eles mandam em tudo, os DJs. Eles são os reis da noite. E eu e Caxingão lá, tocamos numa casa que chama-se Oba Oba, em Madrid, em quiosques de praia. Cantei depois eu fui para um bar que chamava Um Bar Brasileiro e fui deixando meus trabalhos, meus CDs. Essa menina do Bar Brasileiro, que mora lá em Madrid, deixou tocando isso. E chegou um brasileiro, um baiano, que tem um grupo que chama-se Batucalada, lá em Barcelona, que viaja por toda a Espanha e tal. É um grupo tipo Timbalada. Ele morava já há 15 anos lá, na Costa Brava, no Mediterrâneo, e ele montou um grupo, como o Timbalada, ele fez Batucalada, colocou algumas espanholas vestidas de brasileira, que sambavam, e colocava esses brasileiros que viram um músico no avião, aí montava aquele grupo enorme e saía por aí fazendo intervenções nos lugares, e ele era contratado no verão para tocar em todo quanto era lugar, boate, associações, e muitos estrangeiros, muitos suíços, alemães. Então a gente começou, ele conheceu o meu trabalho no bar, nesse bar brasileiro. Eu tinha deixado meu contato, ele entrou em contato. Eu e Caxingão fomos trabalhar com ele. Encontrei um brasileiro, René, de São Paulo, que trabalhava como cantor, e eu fui como cantor e o Caxingão no violão. O cara apaixonou pelo cachimbe, lógico, né? E ele fazia muito samba reggae, aquela música baiana, ele montava aquele set de percussão maravilhoso. Era um trabalho exótico, era um show, não era um trabalho top, mas era um trabalho legal.
E os estrangeiros adoravam. A nossa sorte era tão grande que a gente sempre achava algum lugar para a gente ir. Nunca precisamos ficar em hotel, em pousadas. Sempre ficávamos em casas, ou de brasileiros ou de espanhóis. Em Madrid eu fiquei na casa de uma escritora, né, Lucia, uma escritora espanhola, fantástica, que abriu as portas para a gente. Nós ficamos num apartamento que ela alugava para várias pessoas, bem bacana. Quando conhecemos o Tadeu, fomos para Barcelona, e aí que começou uma história muito legal, porque eu comecei a viajar para lugares, em Barcelona é fantástico. Comecei a viajar, fiz um show em Barcelona, conheci uma brasileira, fiquei hospedada na casa dela, no apartamento dela, uma brasileira maravilhosa, Rosana, que ficou minha irmã, que é ou minha irmã até hoje, meu sobrinho Miguel. Ela me acolheu porque ela me encontrou, me conheceu, eu estava na casa de uma outra pessoa, me conheceu, ela gostou demais do meu trabalho, gostou de me ouvir cantar, ela se identificou comigo, me convidou para ficar na casa dela. Eu fiquei 15 dias, eu e Caxingue, no apartamento dela. Ela já morava há muitos anos na Espanha. E aí, a partir daí, ela foi pesquisar quem era o Tadeu, para cuidar para onde que eu ia. Aí conheci o Tadeu e começamos a viajar pela Costa Brava. Então, nós fomos a lugares, gente, lugares maravilhosos. Eu fui para uma cidade que era como Veneza, na Espanha, que as pessoas não tinham carro, elas tinham barcos que estacionavam nas garagens das casas. Algumas ruas e o restante eram ruas de mar. Então, assim, nesses lugares a gente cantava para estrangeiros nas férias. Então, a gente começou a cantar trabalhar quase todo dia. Foi quando eu, um mês já na Espanha, um mês e pouquinho, recebi o telefone da Lidiane do Ailib, que você conhece mora em bem, Portugal, a Lid, né? Que mora em Portugal. Na Ilha da Madeira? Na Ilha da Madeira. Na verdade, a intenção era ir para a Ilha da Madeira, mas a Lid estava com um problema muito sério familiar, e nós achamos por bem não ir para lá. Então, ela mandou um recado para mim: olha, vai para um lugar que chama Rock in Cuba, em Portugal, em Lisboa, que inaugurou agora, e eles ouviram o teu trabalho, ele quer muito que você venha para cá. Nós largamos tudo. Uma viagem maravilhosa que a gente estava fazendo na Espanha, para ir para Portugal, e fomos para Lisboa, para o Rock in Cuba. E, para nossa surpresa, quando nós chegamos, a gente está falando de preconceito, porque a Mística comentou comigo que não dessa coisa de ser gorda, ou de ser mulher, ou de não sei o quê. Existe, sim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, isso é uma realidade. Eu já vivi muito preconceito, já passei por muita... Não, eu falava que o preconceito existe independente de ser mulher. Independente de ser mulher, basta homem, basta ser mulher. Ou basta ter uma diferença, né? Ou não ser o que as pessoas esperam. Quando nós chegamos lá no Rock in Cuba, um sacrifício, porque a gente não conhecia Lisboa. A gente tem uma ponte que atravessa o Rio Tejo, que são 14 ou 17 quilômetros, e a gente dentro de um ônibus, eu e Caxingão, de noite, indo para o Rock in Cuba. Quando chegamos lá, que o cara, acho que pensou que eu era uma mulata, porque quando ele ouviu o samba, ouviu o CD e ouviu o samba, ele acho que pensou que era uma mulata. E é uma casa que tinha muitos brasileiros, mas mulheres lindas, homens lindos, dançando, né? Era uma coisa, uma exploração com os brasileiros. E quando nós chegamos, eu já tinha 40 e poucos anos, o Caxingão já com aquela cara dele também, que já veião, os dois dinossauros. Chegamos com a nossa boa vontade, ele olhou para a gente e eu vi estampado no rosto dele a decepção. Então, o interessante para ele não era só a voz, não é o que eu cantava ou o que o Caxingue tocava, mas sim a aparência. Então, ele deixou a gente num canto, não deu a mínima e não contratou, ele não me deu o contrato. Então, nós ficamos em Lisboa, largamos um trabalho, paguei 400 euros na época para a gente ir de avião, porque tudo é muito fácil na Europa, avião e trem, tudo. Então, nós ficamos em Lisboa já sem trabalho, porque nós só saímos de Madrid, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Aí que nós fomos conhecer Lisboa, procurar trabalho. Lisboa não foi legal para a gente não trabalhou, a gente só conheceu muito, foi muito legal. Só que aí conseguimos um trabalho no Algarve, nas praias de Portugal.
Ficamos numa pousada e trabalhávamos de dia, no almoço na pousada, eu e ele fazendo violão e voz, e à noite a gente ia cantar nos bares, nos bares da Orla. Então foi muito legal. Acabamos voltando para o Brasil, porque o Centro Cultural da Basileia não foi inaugurado, teve um problema na construção, na entrega, e não chegamos à Suíça. Então nós fomos até na verdade, fomos para um pedaço da França também, quando estávamos viajando pela Espanha com o Tadeu, mas não chegamos aí à Suíça. Eu ainda vou, viu? Para Basel. Ainda não chegamos lá, mas nós ainda vamos para lá. Mas é uma grande experiência, né, Ju? Uma experiência maravilhosa. Eu voltei, em seguida fui para a América Latina, conheci todos os países da América Latina, representando o Brasil também, numa viagem bioceânica. Eu, Lúcio, Lincão, Caxingue, fazendo samba pela América Latina também. Olha que legal. Queria lembrar, falar de samba, eu não posso esquecer de falar do Bicudo. Bicudo, você me deu uma composição maravilhosa que eu nunca vou esquecer, que eu gravei e Toniquinho também gravou, que é Cantando a Tristeza. E lembrando também de Evandro Jorge, nosso maestro, que também trabalhou comigo há muito tempo. O Evandro virou maestro, né? Agora é maestro. Tocou comigo teclado, tocou trombone. Toca tudo. Verdade. É maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos mostrar, eu quero mostrar o seu CD. Que gostoso. E que você conte pra gente como que foi a produção desse CD, quem que produziu, quem que dirigiu, quem que está tocando com você. Esse é do primeiro. Muito prazer. Gente, esse CD foi demais emocionante para mim. As fotos são da Elis Regina e da Vânia Jucá. Não posso esquecer nunca de agradecer ao carinho. Foi o primeiro projeto aprovado pelo FIC. Foi também fantástico. Esse CD foi só como intérprete. Eu gravei, inclusive fiz 2 releituras fantásticas, que foi Arrastão e A Banca do Distinto. Ele foi produzido, rapidamente falando dele, eu dividi entre Magu e Toninho Porto, que fizeram os arranjos e a produção musical desse disco. Foi uma guerra de ego, porque eles são maravilhosos, né? A gente não sabia para onde corria, de tanta gente boa. Alex Mesquita, Cristiano Kotlinski, Pacote, Sandro Moreno, Tuba. Ai, meu Deus, não posso esquecer. De primeira linha mesmo. Não posso esquecer ninguém. Ai, tanta gente, meu Deus, foi demais. Foi uma época fantástica. O Lúcio chegou a gravar com você Lúcio, nesse nessa CD? época ele não tocava comigo ainda. Olha. Engraçado, né? Engraçado. A gente não conseguiu. Isso foi em que ano que você Foi gravou? 2001 que eu gravei esse. O lançamento, fui para a Europa em seguida. Eu lancei ele em janeiro de 2002. Em 2005 fui para a Europa. Né? Foi 2005 Foi isso mesmo. 2001, 2002, fui para a Europa em junho, mais ou menos. Lancei em janeiro, fui em junho para a Europa. E assim foi. Eu nem sei, data era um problema comigo. Mas esse disco foi um disco trabalhado, assim, foi uma... Eu falo muito prazer, porque realmente foi a minha apresentação, assim. Essa sou eu, a Jucibanes intérprete. É disso que eu gosto, mostrando o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de cantar. E a única diferença é que nesse disco eu deixei a produção viajar entre os grandes maestros que a gente tinha. Então ele ficou com a cara dos músicos que tocaram. Então ficou uma obra-prima. Realmente uma obra-prima. Esse disco foi lindo. Hoje eu tenho que dar minha cara a tapa, porque o meu CD novo já tem a minha cara, já é uma coisa totalmente diferente. O CD novo que é Na Casa do Samba. Vamos mostrar. Olha aqui, trouxe para vocês. Na Casa do Samba. Na Casa do Samba. Esse é autoral. Esse que a gente falou, 12 músicas, são autoral. 8 minhas e 4 do Bibi, que eu gosto de frisar que ele compõe. Eu adoro cantar o que ele compõe, que parece que foi feito para mim. O Bibi tem uma leitura musical minha, né? A gente tem a pele na música. Eu gosto muito de como o Bibi toca. Ele é uma pessoa que tem um swing, um balanço fora de série. Ele arranjou magnificamente esse trabalho. Aí você já tem só o Bibi na direção musical. Esse foi só o Bibi, eu e ele que fizemos. Né?
Direção minha e dele. Quem fez essas fotos da capa? Que, aliás, interessante, no primeiro CD, um pouco mais, né, assim, mais séria, assim. Aqui é a sua cara, né? Exatamente, eu acho que esse CD é a minha cara. Esse aqui diz em quem eu me transformei como cantora. Na verdade, aquele era o meu cruzão quando eu estava chegando aqui e ainda não estava me encontrando, assim, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu simplesmente cantava. Hoje eu posso dizer que esse é a minha cara. As fotos são do Fabiano Silva, ele mora em Miami e ele é irmão da Luciana, dona da Ótica da Barão, que me faz apoio cultural nos meus eventos. Ele veio de Miami para tirar essas fotos e me presenteou. A capa, a arte, foi feita pelo Henrique de Medeiros, da Slogan. Ficou super legal. Esse aqui é um projeto do FEMIC. Também bacana, tá vendo? Primeiro foi o FIC e agora a FEMIC. Isso é maravilhoso pra gente. Os projetos são maravilhosos. Todas essas leis de incentivo. Gente, por favor, vamos preservar isso. E hoje aquela dificuldade que se tinha, que tinha que ir para São Paulo, gravar os Vinícius, aqui hoje você tem estúdios, veja bem, né? O meu CD é todo feito aqui, a não ser a prensagem que eu mandei fazer fora, até por uma questão de preço mesmo, de orçamento. Mas ele foi todo feito aqui, ele foi no megafone, foi gravado com o meu querido Alex Fralda, Alex Cavalieri, o Fralda. A produção musical totalmente feita pelo Bibi, os arranjos feitos pelo Bibi. Quem que toca? O meu toque. Olha só, uma banda super tranquila. Foi Bibi, quem fez violão, cavaquinho, todos os arranjos. O Gerson Espinosa, que trabalha comigo hoje como baterista, fez todas as baterias e toda a percussão também. O Evandro Jorge fez trombone. Os meninos, filhos do Silvio, o Negrete e o Silas Negrete, fizeram os metais, flauta, saxofone. Tem o Gilson Espíndola, querido, e o Nene Marques, que fizeram os vocais. Bateria, violão, cavaquinho. Baixo foi o Bruno Schenchiarelli, que era da Dom Brás, que é da Dom Brás. Eles estão no Rio agora. Então, é isso, Misca. Olha, ficou muito legal o encarte, assim, né? Com cores diferentes, com fotos, né, diferentes, com os instrumentos. Finger, querida, minha amada, comigo no primeiro CD e agora nesse segundo também fazendo a produção. Gostaria que você mostrasse esse desenho. Esse desenho, né? Júlio Cabral, que me presenteou. Olha, que lindo legal. Esse trabalho que ele fez. Achei que ficou exótico, ficou a minha cara. Eu ainda estava com o cabelão vermelho, mas como eu mudo todo mês... Muito legal. Eu estou conversando com Jussi Banes para contar a história do samba e do choro no Mato Grosso do Sul. O Arquivo Musical dá um tempo, daqui a pouco a gente volta. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai buscar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.